Olá! Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre educação alimentar e nutricional com crianças. Como é que a gente pode trabalhar mais essa parte da educação alimentar com os pequenininhos? O que é que cabe fazer, o que é que não cabe? Como é que a gente pode levar para essas atividades, né, interação com essa criançada? O que é, no fim, educação alimentar e nutricional? Eu quero falar um pouquinho disso aqui com vocês, tá certo? Bem, eu sei que tem um pessoal novo que chegou nesses últimos tempos aqui no perfil. Vocês sabem que eu vinha num batidão, né, fazendo live todos os dias, 2 lives por dia, uma meio-dia e umas 18 horas. Então quem é novo talvez não saiba que a gente tem desde... Quando foi? Não sei, desde o ano passado, já faz tempo, viu? Lá pra metade do ano passado, junho mais ou menos, maio talvez, a gente tem todas as segundas-feiras às 18 horas live aqui na Instituto de Nutrição, né? Então toda segunda eu venho com um tema novo, falando sobre atendimento, sobre educação alimentar e nutricional, coaching nutricional infantil e formas que possam levar inovação, diferenciação para os serviços de vocês. E hoje eu quero falar um pouco sobre educação alimentar e nutricional e eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês conhecem nosso canal do YouTube? Lá no nosso canal do YouTube, um tempo atrás, eu comecei a fazer uma leitura de um livro. Ele tá até aqui na frente, eu vou fazer assim, ó, um movimento para pegar ele. Esse livro aqui, a gente começou a ler esse livro lá no canal. Alguém aí acompanhou essa fase quando a gente fez essa leitura do livro de educação nutricional? Sim. Nossa, gente, esse livro aqui, ó, é velhinho, mas tão rico, tão rico. Eu falo que, tipo, hoje é quase só pra você encontrar, meio que quase só em sebo. Eu tenho 2 dele, porque eu não perdi uma vez. Levei pra casa da minha mãe pra ler e ficou lá e ela guardou no armário dela. E eu fiquei, nossa, meu Deus, não tô achando livro. E consegui achar outro em sebo, mas a gente acha mais esse livro aqui em sebo, né? Se você não sabe, mas eu imagino que a grande maioria sabe, a gente tem a Denise Giacomo da Mota, né, a Bugi, conhecida assim, acho que pela maior parte das nutricionistas, como uma das grandes referências em educação alimentar e nutricional. E nesse livro aqui ela trabalha justamente esse tema, fala bastante disso e sobre as atividades, sejam em grupo, seja individual, atividades para a população, fala de comportamento alimentar. E é claro que desde que esse livro foi escrito, muita coisa veio mudando, muitas novidades. A gente teve um marco de referência ali em 2012 que saiu. Mas a minha intenção, né, é saber de vocês, como já faz um tempinho que a gente fez essa leitura, é saber se vocês topariam novamente uma leitura desse livro, mas com um olhar mais para a prática. Então, não simplesmente da gente vir aqui e falar da teoria, mas como é que a gente pode levar isso para a prática, tá? Queria entender um pouquinho se vocês, né, querem acompanhar isso ou não, como é que fica aí de capítulo por capítulo pensando. Mas seja como for, o que eu queria tratar, eu estava até relendo ele, né, por isso que eu lembrei disso. O que eu queria tratar com vocês, na hora que a gente fala dessa parte da educação alimentar e nutricional, é que assim, eu tenho muito, eu não sei se é por conta da forma que a gente aprende na faculdade, passa pela matéria, acaba que muitas vezes a educação alimentar e nutricional, na hora que eu vou conversar com os nutricionistas, tá assim na cabeça, né? Poxa, a EAN com crianças tá, tipo, delimitada ao contexto escola. Como se a gente fizesse as atividades ali com as crianças, principalmente quando a gente fala de crianças de idade pré-escolar, escolar, né? Tem atividade na escola. Então, educação alimentar em grupo, e é basicamente isso que vem na cabeça. Quando na verdade, quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, a gente está falando de trabalhar, seja em grupo, seja individualmente. Então já começa por aí. Educação alimentar e nutricional pode ser aplicado em grupos populacionais ou individualmente, né? Depois disso, a gente pode fazer essas atividades, seja na escola, seja no consultório, seja em espaços de recreação, né? Seja em oficinas culinárias. Então, todo momento onde eu tenho um contato ali com uma outra pessoa, pode ser ela criança ou não, né? Porque educação alimentar e nutricional não está simplesmente voltado só para o trabalho com criança, está voltado também para o trabalho com qualquer outra faixa etária, gestantes, tentantes, idosos, com as mães, né? Com os avós, por exemplo, a gente pode fazer educação alimentar e nutricional também, mas seja como for, está voltado para todas as faixas etárias, seja para grupo ou individualmente. Então isso tem que estar aí na cabeça de vocês, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Educação alimentar e nutricional não é só para o trabalho em grupo, tá? Muito menos só para o trabalho em escolas.
Então eu, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante, né, eu acho que essa é uma dica aí, ó, que você pode pegar e pode anotar, principalmente para quando a gente estiver liberado para todo mundo, fazer as atividades de oficina culinária com crianças, que eu gosto bastante ali, dezembro, janeiro, né, julho, que geralmente são os meses de férias, de um pouquinho de baixa no atendimento. Eu gosto bastante de trabalhar com oficinas culinárias, e dentro dessas oficinas culinárias eu não simplesmente vou lá só fazer atividade culinária com a criança. Eu sempre tenho esse momento das atividades de educação alimentar e nutricional, onde a gente vai poder conversar com essa criança e ensinar mais sobre alimentação, sobre os alimentos, falar no geral sobre alimentação saudável com aquele pequenininho, com aquela pequenininha, tá? Então, no trabalho de educação alimentar e nutricional, o ponto é: eu, enquanto profissional, vou ter um tema central que vou trazer, que vou levantar com aquele grupo ou com aquele indivíduo, para que a gente trabalhe os conhecimentos sobre aquele tema. Então, tanto eu, né, tenho os conhecimentos para agregar, quanto o outro. Não sou só eu que sei o que é para ser falado. O outro também vai ter participação. E é engraçado que eu demorei um pouco para entender isso, sabe, gente? Durante a faculdade, né, eu trabalhei desde o meu primeiro ano de faculdade, eu acho que desde o meu primeiro ano de faculdade, ali final do primeiro ano, início do segundo ano de faculdade, eu trabalhei num projeto de cultura e extensão no USP Recicla, né? E eu trabalhava justamente com essas atividades multidisciplinares e eu era ali a responsável na parte da nutrição. Então a gente tinha o pessoal da faculdade de nutrição, da terapia ocupacional, da pedagogia, da química, da biologia. Nossa, isso era tipo demais mesmo. Então eu adorava fazer aquele serviço, mas na minha cabeça, antes de eu entender e de eu aprender melhor sobre o que é realmente educação alimentar e nutricional, o que acontecia? Eu achava que eu tinha que chegar lá com tudo pronto, tipo, quase uma Maria Palestrinha, sabe? Então eu tinha que chegar lá e essa atividade, ela basicamente, ela tinha que estar pronta. Eu tinha que saber exatamente o passo a passo do que eu ia falar e tinha que seguir aquele roteiro bem engessadinho, né? Na minha cabeça era assim. E com o tempo, com os trabalhos que eu pude fazer ali, eu fui aprendendo e ao mesmo tempo percebendo que não era bem assim. Porque quando a gente trabalha um pouco mais perto, né, da educação, da pedagogia, dessa parte de aprendizado, a gente vai entendendo que o aprendizado, ele é construído por duas partes. Então, Paulo Freire fala muito disso. Não é só o educador, né? Mas o educando, o outro lado, ele tem a sua participação no aprendizado também. E quanto mais essas duas partes aqui se encaixam e se envolvem, melhor é o processo de aprendizagem. Tanto que toda vez que ele fala um pouquinho disso, quando a gente sai, né, sem aprender algo, alguma coisa tá errada, porque eu, enquanto educadora, também tenho que aprender. Do mesmo jeito que o outro lado também tem que aprender. E os dois lados têm o que eles podem ensinar. E eu comecei a tomar um pouco mais dessa postura nas atividades de educação alimentar e nutricional, entendendo, né, que tinha que ter a participação. Mas lá atrás, qual era a parte? Qual era a parte? Lá atrás, eu trabalhava não eram com crianças, eram com adultos ou com adolescentes. Então, é mais fácil você, nessa construção, ter essa comunicação, né? Parece que beleza, já tem mais tempo de vida, a gente já tem mais o que trocar, o que conversar. Com a criança, parece que a gente veste de novo aquele papel de eu vou ensinar pra ela, porque ela ainda não sabe. Ela vai aprender ainda. Então, se ela precisa aprender, se ela ainda não sabe, eu tenho que construir toda a atividade. Eu tenho que fazer o todo, né? Eu tenho que chegar lá com tudo muito bem preparado e estruturado. E aí, de repente, com a prática, né? Quando eu comecei a trabalhar realmente com as crianças, e eu comecei nas escolas trabalhando com a educação alimentar e nutricional, com a prática, depois de ali passar alguns perrengues, chegando com atividades muito construídas, vocês bem sabem, quem me acompanha aí faz um tempinho, né, que a primeira atividade, hoje eu dou risada, mas foi o caos no primeiro dia, que a primeira atividade de educação alimentar e nutricional que eu fiz, eu cheguei toda feliz na escola, né, imagina, gente, meu primeiro trabalho, tinha acabado de me formar, tava assim, né, cheia de vontade
vontade realmente de ir lá e aplicar. Passei dias construindo atividade, peguei um monte de papel, recortei um tanto de coisa, né? Acordei mais cedo, higienizei um monte de frutinha para levar para a escola. E na hora que chegou lá na atividade, acabou que os papéis que eu recortei acabaram sendo comidos pelas crianças. Então as crianças menorzinhas, né, enfiavam aquele papel na boca e nossa, foi um horror, porque aí a próxima turma, como é que fica sem esse papel que era para fazer a brincadeira? Por quê? Eu não estava prestando atenção no que aquelas crianças estavam trazendo de informação, de participação para mim, né? Eu não estava aprendendo o que aquela faixa etária tinha capacidade de passar por uma atividade, o que ela tinha capacidade de entender, se o papel era ou não era apropriado para ela, né? Se ela precisava, às vezes, de mais interação com o alimento do que com o papel, por exemplo. E aí eu queria conduzir muito do jeitinho, né, que eu tinha me planejado, porque eu tinha planejado, tinha olhado na internet uma atividade, pesquisado. Eu não lembro nem aonde, mas foi assim, algum site, algum blog. Eu encontrei a atividade, achei ela super legal. Falei, beleza, vou aplicar desse jeito e vai ser sucesso. Então eu tinha que fazer daquele jeito. E aí a criança, às vezes, que quer levantar e sair daquela atividade, né? Que começa a chorar porque eu sou a tia nova, eles não me conheciam. E aí, gente, foi um salseiro. Eu sei que o negócio foi indo de mal a pior, conforme as turmas iam passando, o negócio ia ficando pior. E eu não soube realmente aquela primeira vez lidar, né? Não soube. Foi uma outra turma, que eram turmas de crianças maiores, que aí já tinham mais essa capacidade, que a atividade saiu, mas com a grande maioria, ele 90%, foi um horror. Eu fui pra casa destroçada. E aí, eu lembrei nessa fase, né, de que, poxa vida, o que é que eu deixei de aprender? O que é que faltou eu entender? O que é que eu não sabia? Por que é que a criança não interagiu, né? E aí foi todo um processo de ir pesquisando mais sobre essas duas áreas que se juntam, que é o educando e o educador e o educando, né? Sobre como é que a gente podia funcionar bem juntos. E aí é engraçado, porque depois eu aprendi como fazer, eu fui criando os meus materiais, as atividades começaram a dar muito certo. Mas algum tempo depois, quando eu comecei a trabalhar com algumas parceiras, era engraçado porque eu via essa mesma coisa nelas. Essa mesma necessidade, às vezes, do engessado, do rígido, de na hora que a criança sai um pouquinho dentro daquela programação inicial que eu fiz, é como se estivesse dando errado. E aí, gente, vem muito isso de encontro, até o que eu falo sobre atendimento, né? De quando a gente tem uma ação que está sendo realizada ali, eu tenho um objetivo onde chegar. Então, qual é o primeiro ponto quando a gente fala de educação alimentar e nutricional? Onde é que vocês querem chegar? Qual é o objetivo com a atividade? Seja sendo ela em grupo ou individual, né? Mas o que é que eu quero que essa criança aprenda, desenvolva a partir dessa atividade? E aí, se o aprendizado está aqui e essa criança ela pode chegar por esse caminho, né? Que é o caminho que eu escolhi. Ou se ela pode chegar por este caminho, que foi o que ela escolheu, ela tá chegando no mesmo lugar. Mas talvez na rota dela seja um pouco diferente essa estrada do que eu planejei. E ainda assim ela vai aprender do mesmo jeito. Então, quando a gente vai realizar atividades de educação alimentar e nutricional, eu entendi e eu aprendi realmente ali na prática que esse controle de 100% do momento, da atividade em si, da ação, ela não é benéfica nem para nós, enquanto profissionais, nem para a criança. Primeiro, porque se fica muito rígido, às vezes a gente não consegue, né, que essa criança se solte, que ela interaja. Ao mesmo tempo, se eu também, né, tô ali, tô nessa rigidez e eu não consigo que a criança se envolva, eu não consigo o quê? Chegar no objetivo que eu tinha para aquela atividade. Isso me frustra. Então, qual é esse meio termo, esse meio do caminho? E foi aí que eu fui entendendo e aprendendo, né? E fui passando isso para as parceiras que trabalharam comigo e venho passando isso também para as nutricionistas que estão nos nossos cursos e para vocês aqui durante os nossos momentos, os nossos encontros semanais, sempre aqui às 18 horas, às segundas-feiras, que eu venho passando de sim, tem um plano inicial, sempre tem. Você tem que ter um plano. Não dá pra você querer chegar no destino sem um plano. Você tem que ter um plano. Mas você tem que lembrar que essa criança vai percorrer esse plano com você.
e que talvez ela vá fazer isso com um caminho um pouquinho distinto. E na hora que ela apresenta, que ela traz aquele momento, né, de tipo um insight que vem, você tem que estar atenta para entender se faz ou se não faz sentido. E aí você vai ajudar a conduzir. Opa, isso daqui que ela começou a fazer faz muito sentido. Vamos seguir esse caminho? Ou não, isso daqui que ela tá fazendo tá desviando, gente. Deixa eu ajudar ela a voltar, né? Praticamente falando, o que isso significa? Por exemplo, tem um IGTV nosso salvo, né? Não sei no momento que você estiver vendo essa live, se você tá vendo pelo YouTube, se você tá vendo pelo Instagram, mas se for no Instagram tem um IGTV salvo, e se for lá, se você estiver vendo lá pelo YouTube, tem um vídeo também no nosso YouTube que fala do superpoder do fogo, né, das verduras ardidas. Então eu lembro que quando eu fui trabalhar aquilo com as crianças, no meu plano, né, a gente ia pegar o dragão e arrancar assim, né, o dragão, ele segurava ali a verdurinha ardida, agrião, rúcula, isso que dá o foguinho na boca, e a gente tava segurando e a gente ia começar, né, a brincar com o dragão, de puxar, e ia fazer que ia comer, ia pegar a nossa e ia comer. Eu ia ficar segurando aqui na minha mão o dragãozinho, que era um fantoche, segurando a verdurinha, e ia fazer essa brincadeira com todas as crianças. E essas crianças estavam cada uma com uma verdura na sua mão. Mas o que aconteceu? Na minha cabeça, eu ia fazer essa brincadeira e elas iam levar a verdura da mão delas, né, até a boca, e iam arrancar e iam fazer o foguinho. Mas de repente, na hora que eu tava fazendo assim, uma das crianças arrancou a verdura da boca do dragão, né? Veio, deu uma mordida e puxou. E aquela hora eu poderia ter feito o quê? Olha, fulano, não é assim que brinca, não vamos fazer assim. Mas ele fez isso e a criançada caiu na gargalhada, né? Eu também quero arrancar. Já queriam pegar a rúcula deles e enfiar na boquinha do dragão. E aí, qual era o meu plano? Meu plano não era esse. Meu plano era que todo mundo ia pegar da mão e ia pôr na boca. Mas eles me apresentaram uma forma diferente de fazer. O objetivo era o mesmo? Eu queria que eles tivessem contato com aquele sabor um pouco mais ardido, né? O objetivo era o mesmo. A gente só estava fazendo de outra maneira. Entende? Quando eu falo que essa participação do aprendizado não necessariamente é você, como educador alimentar e nutricional, aprendendo sobre os alimentos e sobre os nutrientes. Pode ter vezes que vai ser. Pode ter vezes que eles vão trazer conhecimentos que você não tinha. Pode acontecer? Pode. Mas também é você aprendendo a entender e ler esta situação para às vezes conseguir modificar um pouquinho a sua atividade e fazer dela até melhor, né? A Andrea tá falando aí, ó, criança é um ser maravilhoso. E realmente, ele fez essa atividade que eu tinha desenhado na minha cabeça de uma maneira ficar muito mais interessante, muito mais divertida. Tanto que eu não tive dúvida, nas próximas turmas a gente fez desse jeito. O jeito que eu ensino, inclusive sobre o superpoder, né, do fogo do dragão, é assim. Porque foi o jeito que naturalmente, vindo das crianças, fez com que eles ficassem ali, se divertindo, interagindo. E aí não era comendo rúcula, eles estavam se divertindo. Riam um monte que arrancava do dragão e estavam tendo contato com o quê? Com o sabor ardido na boca. E que tava tudo bem. Olha que legal esse sabor ardido, né? Não é tão ruim assim. A gente conseguiu rir, a gente conseguiu se divertir. E aí aqueles momentos que as marcas no cérebro da criança estão sendo feitas, né? Por mais que a gente não esteja falando de comer. Mas tinha o contato com o comer, com o levar a boca, com o engolir o que tá na boca. Então, enquanto profissionais que trabalham com crianças, a gente precisa ter também essa face de, poxa, eu tô ali também para aprender. Eu até falo para as minhas alunas, né? Eu falo assim, olha, essas atividades prontas vai dar certo em 95, 98% das vezes. Mas peguem a ideia e estejam atentas, porque pode ser que as crianças com quem você vai trabalhar tragam uma ideia ainda melhor. Que elas consigam melhorar ainda. E aí depois vocês me contam, ainda até brinco. Se elas melhorarem, vocês me contam, né? Porque é assim, né? É as duas partes interagindo para fazer realmente que haja um aprendizado. Então, no livro, a Maria Feiberburg, né, ela fala bastante disso, de como a gente tem que se colocar no papel de quem aprende. E tá tudo bem que a gente tenha o conhecimento para levar,
Mas se a gente chega muito assim de tipo, opa, aqui sou só eu falando, esses processos nem são os mais efetivos, né? Porque, por exemplo, a gente fazer uma palestra de educação alimentar e nutricional, né, dar uma palestra sobre um tema, sobre alimentos, é uma ação de educação alimentar e nutricional? Ela é tão efetiva quanto, por exemplo, eu fazer um grupo que todos possam interagir e falar? Não é. Porque quando tá vindo de um lado só, daqui, né, eu daqui falando pra vocês estão aí aprendendo? Com certeza, estão. Mas se a gente pudesse estar sentadas agora, todas juntas, discorrendo sobre isso, discutindo e pondo pontos de vistas, todo mundo estaria aprendendo bem mais, provavelmente. E a mesma coisa é quando eu vou falar de ensinar crianças sobre alimentos, sobre alimentação, né? Quando elas têm essa possibilidade de dividir com a gente, de trazer pra gente essas informações, seja tanto sobre alimentação, sobre o que elas já sabem, sobre o que já é feito na casa delas, mas sobre a forma como elas também aprendem melhor, sobre as brincadeiras que fazem mais sentido para elas, isso é importante de ser observado, né? Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu fui fazer uma atividade com um suco verde, e a gente tava falando que era o suco do Shrek. E pra mim, o suco do Shrek tava ótimo, né? Shrek, Fiona e beleza. E numa determinada escola, o que aquelas crianças falaram era que não, era o Ben 10, porque a moda daquele momento era o Ben 10 e o Ben 10 que era o verde, então lá pra eles era suco do Ben 10. Aí eu podia falar, poxa vida, mas recortei um monte de Shrek pra trazer, né? Agora a gente não vai conseguir pôr os selinhos no copo. Não, esse é suco do Shrek, vamos fazer do Shrek. Pra quê? Pra quê? Pro meu ego? Ou pro meu tempo de ter recortado todos os Shreks, né? Não tinha porquê. Se pra eles fazia mais sentido daquele jeito, a gente podia fazer daquele jeito. E aí, ai, vocês juram pra mim? Juram pra mim que não é do Hulk, que é do Ben 10? Poxa vida, eu errei. Trouxe um monte do Hulk aqui. E agora, o que a gente faz? Vamos usar os adesivos pra pôr no copinho ou não? A gente vai desenhar no copinho o Ben 10. Eu coloco um B aqui do Ben 10. No objetivo final, que era a criança experimentar, né, uma verdura dentro do suco, ter contato com o suco de uma cor que geralmente é ali rejeitada, que é o verdinho, estava sendo cumprido. Então a primeira coisa, né, tudo isso que eu estou falando é para chamar atenção ao primeiro passo quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, que é qual o objetivo da tua atividade. Então não é nem o plano da tua atividade que a gente vê primeiro, é qual é o objetivo. O que é que você quer que a criança aprenda a partir daquela atividade? O que é que ela tem que ter de aprendizado no final, né? E não é o que ela tem que ter de resultado necessariamente, tá? Nossa, eu tô fazendo essa atividade porque eu quero ajudar ele, por exemplo, a comer mais coisas verdes, né? Por exemplo, com o suco do Ben 10. Porque não necessariamente ele vai chegar no final da atividade bebendo suco ou indo pra casa e comendo todas as verduras. Às vezes isso não acontece na primeira vez. Mas o meu objetivo era pôr ele em contato com a cor verde de uma forma diferente. Seja Ben 10, seja Shrek, seja Fiona, qualquer outro super-herói verde que venha aparecer, que diferença faz pra mim? Nenhuma. E aí, né, voltando um pouquinho lá atrás, que eu falei quando eu comecei com as parceiras, que eu vi elas muito engessadas nisso também, e eu comecei a ver algumas alunas engessadas nisso também. Do tipo, se eu planejei desse jeito, se eu me preparei desse jeito, se tá tudo bonito pra ser entregue desse jeito, eu não posso fazer diferente. Eu tenho que fazer desse jeito. E não! Você tem que fazer o objetivo ser cumprido. E aí é a hora que você tem que ter maleabilidade de, às vezes, pensar como que vai ser essa outra rota para você chegar no mesmo objetivo, né? Você pensou em ir numa linha reta, mas você vai ter que fazer umas curvas, como é que você vai fazer aquilo chegar lá? E isso não é só para o aprendizado em si, é até para a forma como você conduz, né? Eu lembro bem quando eu estava com uma dessas minhas parceiras, que aí a gente estava numa atividade, ela que estava guiando, e as crianças estavam todas sentadas assim, né? A gente estava com um grupo, tinha uma mesinha, as crianças, sabe aquelas mesas de criança menorzinha, né? Então elas estavam todas sentadas, tinha um banco do lado de lá e um banco do lado de cá, e aí essas crianças, uma delas pegou e foi para debaixo da mesa, né? E, gente, eu não sei se vocês já trabalharam com um grupo de crianças, mas é muito comum que, às vezes, quando uma faz uma coisa que a outra acha engraçadinho, a outra faça e a outra, e quando você vê, o caos se instaurou, né? Então, uma foi para debaixo da mesa, ela foi chamar atenção, a segunda já foi, quando a gente viu, umas 5, 6 crianças já estavam ali por baixo da mesa. E aí eu falei, tá,
eu queria começar, né? Qual que era a ideia? A gente vai começar a leitura da história, porque sempre dentro de uma atividade existe um roteiro que eu penso, desde como que vai ser a atividade, se vai ser um teatro, se vai ser um fantoche, se vai ser uma leitura de história, se vai ser uma roda sensorial, né? O que é que a gente vai fazer? Vai falar do superpoder ou vai começar contando uma história? O que é que a gente vai fazer? Então, existe um início para abrir a atividade. Beleza, qual que era o ponto? Dentro da atividade ali, a ideia era, a gente arrumou um tanto de desenhinhos na mesa e esses desenhinhos a gente ia pegando para contar a história. Então, eu queria que essas crianças estivessem ali em cima, porque pra mim já tava mais fácil, né? Já tava arrumado. E, obviamente, ela começou ali a meio que chamar a atenção das crianças. Não, sobe, sobe. E aí, em vez disso ajudar, começou a piorar. Por quê? A criança começa a ficar emburrada. Aí ela não quer prestar atenção em você. E ela não quer te dar abertura. E eles vão fazendo bem essa cara de tipo, não gosto de você, quero ir embora dessa atividade, né? Então eu falei, tá. Que tal a gente fazer, então, uma história na cabana? Vocês foram pra cabana? Aí eles, fomos, aqui é a cabana, isso e aquilo. Porque, gente, aquela atividade acontecia toda semana, naquela mesma mesa, mas aquele dia eles resolveram que eles queriam ir pra debaixo da mesa. Resolveram. Então tá bom, vamos fazer uma atividade na cabana? É isso que vocês estão me falando, que a gente vai ler a história na cabana? Ninguém tava fugindo da história porque a história tava chata, né? Não foi isso. Foi uma criança que teve o ímpeto de ir ali pra debaixo e as outras acharam interessante. Crianças são assim, principalmente quando a gente aqui tá falando, tá? De crianças de idade pré-escolar. Elas são assim, elas às vezes se dispersam muito mais rápido do que a gente. E aí, ficou interessante pra debaixo da mesa? Nossa, olha a tia Carol, né? Olha a tia Nutri. Tá legal aqui, mas eu acho que tá mais interessante embaixo da mesa. Então eu vou ali agora. E aí ele pegou e desceu, e não quer dizer... Opa, desliguei meu áudio, desculpa. E a atividade estava ruim, estava chata, mas que eles pegaram essa atenção e desviaram um pouquinho. Eu posso lutar contra isso, ou talvez me adaptar a isso. Falei da cabana, a gente sentou no chão, né? Ia pegando aqui de cima as coisas na mesa, mostrando pra eles, e eles ficaram assim, ó. Mais conectados geralmente do que quando eles estavam sentados no banco. Eu aprendi naquele momento que às vezes eu preciso fazer uma diversificação do local onde a gente vai fazer a atividade, porque a gente sempre estava naquela mesa daquele jeito, né? Então eu saí de lá aprendendo. Eles saíram aprendendo sobre a questão que a gente estava trabalhando com eles dos alimentos. E aí a gente fez aquela leitura de história. Agora a gente precisa voltar em cima da mesa pra gente conhecer esses alimentos. Vamos sair da cabana bem devagarinho. E aí saímos da cabana, que era embaixo da mesa, sentamos todos nos bancos e fomos dar continuidade ao plano, né? Então a rota ela deu uma desviada, mas eu consegui conduzir e trazer de volta. Então essa maleabilidade do aprendizado, quando a gente fala, porque eu acho que às vezes fica meio, né, assim, não fica claro o que quer dizer. O aprender, tá? Não é só aprender sobre alimentos, mas é aprender sobre a sua condução na atividade. É você aprender sobre a adaptação, você aprender o que dá mais certo para aquela turma, o que dá mais certo para aquela criança. E isso é muito importante para você ir atingindo novos objetivos com eles. Então, o teu ponto principal, objetivo. A rota para chegar lá, gente, pode ser várias. Você faz um plano inicial, porque você não pode chegar lá louca, né? Agora aqui vai descer mais criatividade e eu vou fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Você vai com um plano. Eu, inclusive, gosto de ir com mais de um plano. Por quê? Às vezes, quando eu vou fazer uma primeira atividade, isso seja individualmente ou seja em grupo, tá? Quando eu vou fazer uma primeira atividade de educação alimentar e nutricional, eu chego lá e eu fui na minha cabeça que para aquela criança ou para aquele grupo, determinada atividade seria dessa forma, vai dar certo. E eu começo a aplicar e eu tô percebendo que não tá dando, que as crianças não estão interagindo, não, né, eles não estão se abrindo, não tá tendo risada, não tá tendo brincadeira, ele não tá querendo ir embora, não tá interessante. Então eu preciso ter uma atividade aqui atrás, eu não consigo nessa adaptação, né, chegar no ponto onde eu quero, eu preciso ter uma segunda atividade para colocar ali, para conseguir ter esse momento de opa, tá, isso aqui não deu certo, vamos ver essa segunda. Também já aconteceu muito de precisar dessa segunda atividade, porque eu achei que a primeira ia durar 40 minutos, em 20 se esvaiu, né, em 20 ela acabou, mas eu ainda tinha mais 20 ali para ficar com a criança. E aí, como é que faz?
Então você ter, né, material e ter estratégia ali por trás que possa te dar esse suporte caso isso aconteça, eu acredito que é bem importante. É uma dica aí para vocês pegarem, porque faz diferença pra gente conseguir chegar até o final daquele horário, né, resolvendo realmente a nossa chegada num determinado objetivo. Então não é uma segunda atividade totalmente diferente, não são duas atividades distintas assim, não são duas atividades que chegam em objetivos diferentes, são duas atividades distintas que levam ao mesmo objetivo. Isso precisa estar ali. Então, a atividade de fixação serve para isso, mas uma segunda atividade, caso a primeira não dê certo também. E, Carol, quando você fala atividade, educação alimentar e nutricional, do que você está falando? Estou falando de brincadeiras, né? De brincadeiras, de roda sensorial, contato com o alimento, de jogos, de gincana, de leitura de história, que me permita acessar essa criança para falar mais sobre um determinado alimento. Então, para falar mais sobre brócolis, para falar mais sobre berinjela, para falar mais sobre cenoura, né? Eu aqui uso superpoderes dos alimentos. Então, eu gosto bastante de usar essa fala com as crianças. Tem, inclusive, quem aí tem um calendário nutritivo? Coloca pra mim nos comentários. Você tem um calendário nutritivo? Sim, tenho. Não tenho. Coloca aqui pra eu saber. Você tem um calendário nutritivo? Lá no calendário nutritivo, né, tem os alimentos que eu uso para ensinar sobre os superpoderes. Cada alimento tem o seu superpoder e a gente tem uma atividade toda para desenvolver com a criança. Mas para eu chegar naquele modelo, vocês podem ter certeza, foi alguns testes até a gente chegar, igual eu contei do dragão, chegar na parte de morder o dragão lá e tudo mais, até chegar ali, né, foram alguns testes pra gente entender qual era a melhor atividade para essa criança, o que é que essa criança se interessa, como é que ela brinca. Nossa, gente, tem muita gente que não tem, que eu tô vendo falando ainda não tenho. Ó, depois que acabar a live, vocês fazem assim, digita aí no Google, tá? No Google não, na barrinha de colocar site www.atitudenutrição.com.br/calendário nutritivo, tá? Ele é uma ferramenta que tá gratuita para vocês baixarem. E aí dentro dela tem os superpoderes dos alimentos, é um calendário que cada dia a gente tem um alimento ali, um superpoder para conquistar. E aí, essas atividades, né, que foram sendo desenvolvidas e pensadas com essas crianças, gente, veio muito dessa participação dos dois lados, que era justamente quando eu tava lendo o livro, eu lembrei disso e falei, poxa, eu vou levar isso de tema pra live, porque eu sinto que falta, às vezes, essa maleabilidade nossa de entender que tem horas que aquela atividade que foi pensada, ela vai ter que seguir outro caminho, né? E eu sei que é duro seguir outro caminho, né? É duro quando a gente tá lá e a gente pensou e planejou e pesquisou, né? E colocou um monte da nossa energia. Poxa vida, eu vou ter que fazer outra coisa aqui porque essa não tá dando certo. Eu sei como é, porque isso aconteceu muito comigo. Claro que quanto mais a gente vai ficando com as crianças ali, quanto mais a gente vai interagindo, mais a gente vai aprendendo o que dá e o que não dá certo, né? Mas até chegar nesse ponto, às vezes a gente vai precisar realmente ter mais flexibilidade na hora de trabalhar com essa criança, ter mais de uma opção na hora de trabalhar com essa criança e estar mais atenta sobre o que ela está me dizendo para entender como vai ser melhor o trabalho com aquela criança. Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês? Eu vi que a Thaís pôs aqui de novo, ó, Andréia. É atitudenutricão.com.br/calendário nutritivo, tá? Lá vocês preenchem, colocam o e-mail de vocês, vai chegar no e-mail de vocês, tá? E aí vocês podem baixar e podem utilizar. Inclusive, em breve, eu acredito que a gente vai ter uma nova versão dele com um espacinho assim pra vocês porem o logo de vocês também. Não tá prontinho ainda, mas quando ficar, eu mando pra todo mundo que tiver inscrito na lista do e-mail, tá certo? Então, basicamente, né, o que eu queria trabalhar e trazer para vocês. Objetivo. Qual o objetivo da atividade? Lembrando que educação alimentar e nutricional pode ser em grupo ou individualmente. Educação alimentar e nutricional não é só em escola que se faz. Dá pra fazer isso no consultório, dá pra fazer isso na casa das pessoas, dá pra fazer isso no centro de recreação, dá pra fazer isso online, dá pra fazer isso de N formas, tá? Seja em grupo, seja individual.
quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, a gente está falando sobre ensinar mais sobre os alimentos, mais sobre a parte da alimentação e nutrição, com duas partes participando. Você conduzindo, do outro lado aqui, ou um indivíduo ou um grupo aprendendo, mas ao mesmo tempo, todos trabalhando juntos. A não ser que você tenha escolhido um dos modelos, né, que realmente é muito unilateral, que é a hora que você sobe lá e vai dar uma palestra. Não é a forma que eu acho que vale a pena com crianças. Tanto que às vezes chegam as perguntas: Carol, eu fui convidada para dar uma palestra numa escola, né? O que você acha que eu posso falar? Tem que ser palestra mesmo? Porque às vezes tem, né? Eu tenho alunas que são alunas que tipo coordenam escolas municipais e elas juntam para pegar desde o primeiro ano até a quarta, quinta série, bota todo mundo no pátio, aí aquela criançada toda, e não vai dar pra ela fazer uma roda, um grupo, e todo mundo interagir, todo mundo falar, porque senão a atividade não acaba. E aí ela vai ter que fazer uma coisa mais direcionada. Mas será que precisa ser uma palestra? Será que não pode ser um teatro, né? Será que não pode dividir os professores em grupos com essas crianças? E aí tem algumas gincanas? Enfim, tem N formas que poderiam ser feitas. Mas seja como for, as que dão mais efeito costumam ser aqui, os dois lados se envolvem. Não é só você falando, só você trazendo a informação. O outro lado também está tendo a sua coparticipação, tá? Falei sobre, beleza, objetivo definido, rota definida. Aprenda a ver a situação, né, que está sendo desenvolvida ali, se você vai ter outro caminho para chegar nesse objetivo. E se esse outro caminho se apresentar e para a criança tá mais fácil por ele, por que não? Por que não? Às vezes vale mais a pena, às vezes a atividade fica até melhor, né? Então você ter essa visão é importante, tá? E aí, gente, quando a gente fala de trabalhar a educação alimentar e nutricional, um cuidado que eu acho importante da gente ter com crianças é ter realmente o contato com o alimento, sabe? De ter um momento ali de contato com o alimento, porque por que a gente está falando com eles sobre alimentação saudável? Para que no momento de comer, tudo seja mais saudável, né? Que está ali sendo colocado. Eu falo mais saudável porque, é claro, a gente fala sempre de alimentação saudável, não alimento saudável, alimento que deixa, né, forte, que deixa fraco, alimento que faz bem, que faz mal. Eu gosto do contexto, de trabalhar contexto e alimentação saudável, porque se a gente fala para adulto que não tem que fazer terrorismo na alimentação, por que é que eu vou ensinar para criança de outra forma, não é verdade? Então, na hora que você vai desenhar com essa criança a atividade, pra mim o alimento tem que fazer parte, né? Eu falo muito sobre isso. Carol, mas eu não tenho esse bichinho lindo pra fazer atividade de educação alimentar e nutricional. E agora? Eu falo, você tem hortifruti perto da tua casa? Tem um supermercado? Tem uma feira? Então você tem o que há de melhor nesse mundo pra fazer uma atividade de educação alimentar e nutricional, que é o alimento. Aí o ponto é como você conduz com esse alimento, né? Como você conduz com esse alimento ali essa atividade, tá? Aprender a realmente fazer essa criança interagir, cheirar, tocar, né? Até escutar o barulhinho que o alimento faz, se ele faz, se ele não faz, que cor que tem. Essa interação com o alimento, ela é muito importante porque na hora que esse alimento se apresenta no prato, se eu já interagi antes, a possibilidade de eu me abrir para comer esse alimento, ela aumenta, tá? Ela aumenta. Dentro disso, né, quando a gente fala das atividades, eu vou precisar, ao meu ver, se eu vou trabalhar o alimento, às vezes definir qual é o caminho, qual é o alimento ali que eu vou trabalhar, qual é esse objetivo com essa atividade. É trabalhar alimentos mais ardidinhos? Beleza, vamos aqui com as verduras, rúcula, agrião, pode ser uma vez rúcula, outra vez pode ser um almeirão, outra vez pode ser um agrião, né? É trabalhar mais o verde, é trabalhar mais frutas, né? É trabalhar contato com um alimento mais mole, mais duro. Por quê? O objetivo, gente, é o que tem que guiar sempre. E eu posso escolher um alimento para me ajudar com isso. Eu, sinceramente, quando trabalho por mais tempo com uma criança, eu prefiro ir trabalhando alimento por alimento, né? Do que já chegar com um monte de uma vez. Eu chego com um monte de uma vez, às vezes? Chego, tá? Tem atividades que a gente pega e tem um monte de alimentos para eles verem. Quando eu vou ter encontros pontuais com essa criança. Então, por exemplo, eu falei, meses de baixa, oficina culinária, muito legal da gente fazer, né? Teve baixa em atendimento no consultório. Opa, essas crianças estão mais de férias, procurando mais por atividades de diversão. Então, vamos fazer a oficina culinária
dentro da oficina culinária eu levo educação alimentar e nutricional. Nesse momento, eu vou ter um contato com aquela criança, 2 contatos com aquela criança, né? A não ser que eu esteja trabalhando numa colônia de férias toda semana, que isso também acontece. Mas, por exemplo, quando eu vou no SESC é um momento, aquela criança vai estar comigo um momento. Nessa, eu vou apresentar um monte de alimentos, ok? Porque eu tô falando sobre a alimentação saudável. Agora, se eu tô trabalhando encontro a encontro com essa criança, encontro a encontro, eu prefiro um alimento por vez e a gente ir trabalhando junto com aquele alimento, um objetivo principal, tá? Certo? A Irene falando, eles adoram pegar e cheirar, mostrar pro amigo, falar que come em casa, sim. E essa parte, né, esse momento ali dessa criança, poder falar sobre isso, poder interagir, é muito, mas muito importante pra ela, gente, muito importante. Às vezes a gente quer acelerar, né, essa parte, quando na verdade essa é uma das partes mais importantes. Então, reservar esse tempo de interação, né? O tempo que a criança tá olhando, tá vendo, fazer com calma. A criança tem um tempo diferente da gente, então aprender sobre isso também é importante para quem trabalha com educação alimentar e nutricional. Sim? Coloca aqui pra mim o maior aprendizado que vocês tiveram com essa live, o que ficou de principal, o seu insight, para eu entender o que vocês acharam, o que vocês aprenderam. E eu vi que lá no começo vocês falaram, né, da gente fazer a leitura. A gente fez alguns capítulos, eu vou depois mandar lá no canal do Telegram a leitura desses capítulos antigos para vocês poderem ver os vídeos. Então quem estiver lá no canal do Telegram vai poder já acessar direto, né? E eu vou fazer a continuação deles, tá? Aí a gente pega ali do que parou e segue, que eu acho que foram uns 3, 4 capítulos, eu não lembro agora, preciso conferir depois. Mas a ideia, na verdade, é eu trazer um pouco dessa prática, né, dos comentários vindos para a prática. E de verdade, quem tiver a oportunidade aí de procurar no sebo e adquirir o livro, ele é show de bola, tá? É um livro já mais antigo, mas eu acho que ele traz fundamentos, assim, importantes e relevantes pra gente, tá certo? Certo? Eu vi aqui que teve uma pergunta da Thaís, ó. E no atendimento online, Carol, e no online, na verdade, né? Tem alguma dica boa para a educação alimentar e nutricional? Ó, quando eu vou fazer essa parte de ter o alimento, o que eu acho que é uma dica importante? Você se organizar com a mãe. Então, seja a escola, né? Se você vai fazer essa atividade para um grupo aí na escola, seja um paciente seu, você antes organizar para esse alimento tá lá. E eu gosto, se a gente tá falando de criancinhas pequenininhas, né? Eu gosto de que elas coloquem ou num potinho ou embrulhado e falem que a tia Nutri que mandou. Então a gente já começa ali como se eu tivesse mandado um presente para casa deles e esse alimento estar ali. Porque uma coisa é eu do lado de cá mostrando, outra coisa é ele do lado de lá interagindo também. Então pra gente não perder esse contato com o alimento no online, de não ser só uma coisa que eu tô aqui mostrando, eu gosto que do outro lado tenha também, tá bom? Certo? Chama Educação Nutricional da Maria Fiberbug, mas ele é bem antiguinho, tá, gente? Eu não sei se vocês encontram em livraria, os meus 2 eu comprei no sebo, tá? Aí tem que dar uma olhadinha. Eu gosto bastante dele. Eu vou mandar os primeiros capítulos que a gente leu lá pra vocês no Telegram. Como é que vocês entram no Telegram? Acho que a melhor forma, mais fácil, pode me chamar no direct, eu passo o link. Mas também depois eu vou colocar lá no link da nossa bio, eu vou colocar o link de todos os nossos links, né? Desde os nossos cursos, os nossos materiais, o calendário nutritivo, porque aí vocês clicam e vão ter vários botõezinhos assim. Mas eu vou conseguir fazer isso daqui um pouquinho, então se você estiver com pressa, você me chama no direct, tá certo? Eles vão falar, cheirar, é isso aí, mulherada, ó. Segunda-feira que vem, às 18 horas, estaremos por aqui, tá? A gente vai ter várias novidades para esse ano. Eu tô recebendo a nova turma, né, da formação em coaching nutricional infantil. Não sei se vocês viram, mas nossas vagas esgotaram, gente. Era pra inscrição ter ido até sexta-feira, 23h59, não teve jeito. Eu precisei encerrar antes, né, porque foi uma turma com muita procura. Eu tô, assim, super feliz, radiante realmente. Vi até que tem umas alunas que estão aqui. A gente tá acabando de inserir as alunas lá no grupo pra eu dar os primeiros avisos. Então essa semana eu vou ficar um pouquinho mais tranquilinha aqui nas redes, mas semana que vem, ó, já volto com tudo. A gente vai ter mais lives, vão ter umas lives novas aqui que a gente vai ter com convidado. Tô preparando um conteúdo super legal pra vocês, tá? Fiquem atentas,
sempre deixa depois lá no teu Instagram o aviso, né, para você ser avisada quando a gente entrar em live, quando a gente tiver algum post novo, para ser avisada, tá certo? E é isso, tá? As meninas estão vendo aqui, Elisa, que é do curso, a Nay também, né? A Naila que tá aqui. Vamos aguardar, acho que até hoje a gente consegue pôr todo mundo lá dentro, eu dar os recados iniciais e a gente começar lá na turma 9. Quem quiser também ser da próxima turma, não conseguiu ficar com uma das vagas, lá nos meus stories, hoje tem uma caixinha que você pode deixar o seu número. Quando a gente tiver a próxima turma, aí eu te aviso, tá certo? E, gente, muito, assim, eu desejo pra vocês, mas muito de educação alimentar, de vocês se colocarem no papel de educadoras o tempo inteiro, sabe? Assim, eu queria usar uma palavra aqui, mas eu acho que o horário não permite, mas muita entrega ali no momento que vocês forem estar com as crianças, né? Porque é isso também que faz a diferença. É quando eles vêm no profissional, uma entrega no momento da atividade. Poxa, que legal! Nossa, olha, essa Nutri, né? A Nutrister aqui, ela tá sendo muito divertida, muito legal aprender com ela. Ela dá espaço para eu falar. Eu quis conduzir um pouquinho diferente, dentro do que era possível. A gente fez, a gente conseguiu descobrir do mesmo jeito o que era aquele alimento, o que era aquela atividade. Então, assim, se abram realmente para o papel de educadoras, tá? Porque isso faz diferença na hora das crianças aprenderem. Beijinhos pra vocês. A gente se vê segunda-feira que vem às 18 horas. Tchau, tchau.